Ló, um sinal de alerta. J.C. Ryle, 1816 a 1900. Como porém se demorasse. Gênesis 19:16. Quem é esse homem que se demorou? Ele é o sobrinho do fiel Abraão. E quando ele se demorou? Na manhã exata em que Sodoma seria destruída. E onde ele se demorou? Dentro dos limites da muralha da própria Sodoma. Diante de quem ele se demorou? Sob o olhar de 2 anjos que foram enviados para tirá-lo da cidade. Mesmo assim ele se demorou. Ló conhecia a terrível condição da cidade onde residia. Mesmo assim ele se demorou. Ló sabia do temível julgamento que viria sobre todos. Mesmo assim ele se demorou. Ló sabia das promessas que Deus havia feito a seu tio Abraão. Mesmo assim ele se demorou. Ló sabia que havia perigo, pois ele advertiu seus genros: saí desse lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Verso 14. Mesmo assim ele se demorou. Ló viu os anjos de Deus, apostos, esperando por ele e por sua família para saírem da cidade. Ele ouviu os seres celestiais: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 15. Mesmo assim, ele se demorou. Ele foi lento quando deveria ter sido rápido, relutante quando deveria ter seguido adiante, vagaroso quando deveria ter sido apressado, tardio quando deveria ter sido afoito, indiferente quando deveria estar interessado. Isso parece inacreditável. Apesar de tudo isso parecer inusitado, à primeira vista eu temo que existam muitos semelhantes a Ló dentre o povo de Deus. E eu peço que cada um preste atenção no que eu vou dizer. Eu afirmo que há muitos homens e mulheres crentes hoje que são bem semelhantes a Ló. Existem verdadeiros filhos de Deus que parecem não viver à altura do seu conhecimento e permanecem nessa condição por muitos anos. Eles possuem o cabeça, o próprio Cristo, e amam a verdade. Eles apreciam a pregação sadia e, quando ouvem a doutrina do Evangelho, concordam com cada um dos seus ensinamentos. Entretanto, ainda há algo indescritível sobre eles que não é satisfatório. Eles acreditam no céu, mas ainda assim parecem desejá-lo com pouco vigor. E creem no inferno, e mesmo assim parecem não ter pavor dele. Eles amam ao Senhor Jesus, mas o trabalho que realizam para ele é tão insignificante. Eles odeiam o diabo, mas parecem atraí-lo para perto de si. Sabem que o tempo é curto, mas vivem como se fosse longo. Sabem que têm uma batalha a combater, mas ainda assim parece estar em tempo de paz. Sabem que precisam disputar uma corrida e com frequência parecem pessoas que estão imóveis. Sabem que o juiz está às portas e que há ira vindoura, e mesmo assim parecem estar meio adormecidos. É surpreendente que sejam assim e ainda assim não sejam melhores do que isso. E o que diremos sobre eles? Todos eles podem ser classificados dentro de uma descrição generalizada. Todos são irmãos e irmãs de Ló. Eles relutam. Uma coisa percebo em Ló: ele fez a escolha errada em sua juventude. Quando ele e seu tio Abraão se separaram, Abraão, em sinal de humildade, permitiu que o sobrinho Ló fizesse a escolha primeiro. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Gênesis 13:9. E o que fez Ló? Ele viu as campinas do Jordão próximas a Sodoma. Eram ricas, férteis e bem regadas. Era uma terra boa para o gado, cheia de pastagens. Ele possuía muitos rebanhos e manadas, e a terra se adequava às suas necessidades. Essa foi a terra que ele escolheu para estabelecer sua residência, simplesmente porque era uma terra rica e bem regada. Gênesis 13:10. Ela estava próxima a Sodoma. Ele não se importou com isso. Os homens de Sodoma, que seriam seus vizinhos, eram ímpios. Isso não importava. Eles pecavam de maneira excessiva diante de Deus.
isso não faria diferença para ele. As pastagens eram ricas, a terra era boa. Ele desejava um campo como aquele para seus rebanhos e manadas. E diante desse argumento, todas as suas incertezas e dúvidas, se é que as tinha, desapareceram de uma vez por todas. Ele fez a escolha por vista e não por fé. Ele não pediu qualquer conselho a Deus para que fosse preservado de cometer erros. Ele olhou para as coisas temporais e não para a eternidade. Pensou no lucro terreno e não na sua alma. Ele considerou apenas aquilo que poderia ajudá-lo nessa vida. Esqueceu dos assuntos da vida por vir. E esse foi um mau começo. Não somos informados sobre as razões pelas quais Ló mudou para Sodoma. Talvez sua esposa gostasse mais da cidade do que do campo. Talvez ela tenha persuadido Ló de que isso seria mais vantajoso para suas filhas. Assim poderiam casar e estabelecer-se na cidade. Talvez suas filhas gostassem da cidade por conta das companhias mais animadas. É evidente que elas eram jovens, vulneráveis. Talvez o próprio Ló preferisse a mudança, para poder valorizar os seus rebanhos e manadas. Uma coisa é certa: os homens nunca querem razões para confirmar suas vontades. Faça a escolha errada em sua vida, uma escolha sem apoio das Escrituras, e se estabeleça sem necessidade no meio de pessoas ímpias. E eu não conheço um outro modo mais eficaz para deteriorar sua espiritualidade e diminuir seu interesse nas coisas eternas. Essa é uma maneira de dar uma brecha para o inimigo, de perder terreno para o diabo na batalha, de amarrar seus braços na luta e de acorrentar as suas pernas na corrida, de secar as fontes da sua força e enfraquecer as suas energias, de cortar os seus próprios cabelos, do mesmo modo como Sansão. Rogo a cada um que note bem o que eu estou dizendo. Mantenha essas coisas em sua mente. Se você não quiser entrar em um estado de alma estéril, insensível, dormente, indolente, infrutífero, enfadonho, carnal e estúpido, guarde-se da escolha de Ló. Lembre disso ao escolher um lugar para morar ou fixar residência. Não é suficiente que a casa seja confortável, que o aluguel ou o preço esteja baixo, que o ar seja puro e o terreno fértil, que a vizinhança seja agradável ou que o custo de vida seja barato. O Talmud diz: quem muda de lugar, muda de destino. Existem outras coisas que precisam ser levadas em consideração. Você deve pensar se na casa na qual está pensando morar ajudará você a ir para o céu ou para o inferno, ou se o evangelho está sendo pregado em algum lugar próximo a ela. Lembre-se disso ao escolher uma carreira, uma posição, uma profissão. Não é suficiente que o salário seja alto ou que a remuneração seja boa, que o trabalho seja fácil ou que as vantagens sejam muitas, que as perspectivas de desenvolvimento sejam favoráveis. Pense em seu relacionamento com Deus. Será que ele será alimentado ou deixado à míngua? Você terá o dia de guarda para ir à igreja? Nada lhe valerá encher os bolsos se isso trouxer pobreza para sua alma. Tome cuidado para não trocar sua valorosa herança por um prato de guisado de lentilhas, à semelhança de Esaú. Lembre-se disso ao escolher um cônjuge. Não é suficiente que ele ou ela agrade seus olhos, que satisfaça seus gostos, que a mente do outro seja conforme o seu gênio, que haja amabilidade e afeição, que haja uma casa confortável para viverem. É preciso algo além disso. Pergunte se a união que você planeja o elevará ou irá afastá-lo para a decadência. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, 2 Coríntios 6,14. Você pode ser um cristão sério e zeloso agora. Você pode sentir-se como Davi em sua prosperidade. Jamais serei abalado, Salmo 36. Mas não se engane. Você apenas precisa andar nas pegadas de Ló e fazer as mesmas escolhas que ele.
e logo entrará no mesmo estado que Ló. Permita-se fazer o que ele fez, atreva-se a agir como ele agiu, e esteja certo que você em breve se tornará uma pessoa relutante como Ló. Pensemos um pouco em Ló por meio do procedimento das suas filhas. A verdadeira natureza de um homem é conhecida pela conduta dos seus filhos, com raríssimas exceções. Pais relutantes raramente possuem filhos piedosos. Os olhos de uma criança absorvem muito mais informação que seus ouvidos. Uma criança sempre observará mais aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Nenhuma palavra foi deixada a respeito da morte de Ló. Não fosse o Novo Testamento, pensaríamos que ele havia se perdido. Porém, não me admira que ele tivesse um fim triste. Os crentes relutantes colhem conforme aquilo que semearam. A sua relutância sempre os encontra. Eles possuem alguma paz no final. Chegam ao céu, esteja certo, mas chegam em estado deplorável, fatigados e com os pés doloridos, em fraquezas e lágrimas, em trevas e tempestades, eles são salvos. Todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios 3,15. Não estou dizendo que os crentes que não são relutantes serão instrumentos úteis para Deus. Noé pregou 120 anos e poucos acreditaram nele. O Senhor Jesus não era muito estimado pelo seu próprio povo. Também não estou dizendo que um crente que não seja relutante será um instrumento de salvação para a sua família. Você vive em dias em que a relutância é abundante. Agora virou moda ter um certo tipo de cristianismo, pertencer a algum grupo de igreja institucionalizada e demonstrar zelo e interesse pelas coisas da igreja. Entretanto, estar bem perto de Deus, ter uma mente espiritual, comportar-se como estrangeiro e peregrino, ser diferente do mundo no emprego do tempo, nas conversas, nos divertimentos, na maneira de se vestir, deixar um aroma de nosso Mestre em todas as nossas companhias, ser fervoroso, humilde, altruísta, temperante, calmo, ser alguém fácil de se agradar, generoso, paciente, manso, ser zeloso em seu medo de toda forma de pecado, tremer de forma consciente diante do perigo do mundo. Essas são coisas ainda raras. Elas não são comuns até mesmo entre aqueles que são chamados de cristãos verdadeiros, e o pior de tudo é que eles não sentem nem lamentam a ausência dessas coisas do modo como deveriam. Eu convido a não ser indolente. Não seja desleixado e não esteja contente com a pequena medida de graça. Eu convido você a não estar satisfeito com o fato de ser apenas um pouco melhor do que o mundo. Eu advirto solenemente a não tentar fazer aquilo que não pode ser feito, ou seja, servir a Cristo e ainda assim deter-se no mundo. Eu imploro, eu suplico que você seja um cristão sincero, que siga um padrão de santidade elevado, que vise um alto grau de santificação, que viva uma vida consagrada, que apresente o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo e que ande no Espírito. Gálatas 5:25. Eu desafio e eu exorto, por todas as esperanças do céu e por todos os desejos da glória, que se você quer ser feliz, se quer ser útil, não seja uma alma relutante. Você deseja que Cristo o encontre preparado para a sua segunda vinda, com seus lombos cingidos, com sua lâmpada acesa, confiante e pronto para encontrá-lo? Então não seja relutante. Você quer usufruir de um conforto visível e abundante em sua religião, sentir o testemunho do Espírito em seu interior e conhecer aquele em quem você creu? E não ser um cristão melancólico, abatido, amargurado, murmurador e pessimista? Então não seja relutante. Você quer deixar evidências importantes e boas quando se for? Você quer que o depositemos no túmulo com esperança confortadora e que falemos de sua condição após a morte sem incertezas? Então não seja um cristão relutante. Você gostaria de ser útil para o mundo em sua época, em sua geração? Você quer atrair homens do pecado para Cristo?
adornar doutrina de Cristo, então não seja relutante. Que nenhum de nós seja relutante. O tempo não é relutante, a morte também não, o julgamento também não, o diabo também não, o mundo também não. Portanto, que nenhum filho de Deus seja relutante. Você sente que é relutante? Sentiu em seu coração um pesar e teve dor em sua consciência enquanto estava ouvindo essa mensagem? Talvez exista algo dentro de você que sussurre: eu sou essa pessoa. Então ouça o que eu digo. Isso não é bom para sua alma. Acorde e procure agir melhor. Se você é relutante, precisa vir a Cristo de uma vez por todas, só precisa usar o velho remédio e banhar-se na antiga fonte. O caminho para se fazer alguma coisa é agir. Apenas deixe a relutância e confesse a sua insensatez. A questão mais importante da vida é: o que eu estou fazendo agora?